Pegar uma cifra e ter que ficar olhando os desenhos dos acordes é uma das piores coisas que pode acontecer para quem está aprendendo a tocar um instrumento. Se você souber exatamente como ler e interpretar uma cifra, sabendo todas as regras e também saber sobre formação de acordes, você nunca mais vai precisar ler um diagrama, um desenho de acordes sequer na vida. E não importa o instrumento que você toque, isso serve para qualquer instrumento. Hoje eu vou te mostrar aqui como você vai ler, escrever e interpretar as cifras do jeito correto para que você nunca mais se confunda, se enrole na hora que você estiver tocando uma música ali, lendo uma cifra, e para que você consiga desenvolver a habilidade de leituras de cifras à primeira vista, que inclusive é uma habilidade muito negligenciada por muita gente e ela é importantíssima. Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Gabriel Miguel e eu estou aqui para te ajudar a transformar conhecimento em música. Então, antes da gente começar o conteúdo, só fazer aqui uma pequena observação muito importante, tá? Muita gente fala sobre a questão de você depender de ler cifras para aprender música e isso como uma coisa negativa, tá? Vamos separar as coisas aqui. Ler cifras e ter a habilidade de ler uma cifra à primeira vista, por exemplo, a pessoa bota uma cifra na sua frente e você consegue tocar todos os acordes ali, quase que como de reflexo. Isso é muito bom, isso é muito importante, isso vai te ajudar em diversas situações na música. A questão, o problema é se você só consegue aprender músicas dessa maneira. Se a única forma que você utiliza, e consegue aprender músicas novas é lendo cifras. Então aí você tem aquela dependência da cifra. Sim, de fato, aí eu concordo, isso é negativo. O problema é que muita gente fala que ler cifras é ruim. Não, ler cifras por si só não é ruim, é ótimo e é essencial. Inclusive tem faculdades que na prova de admissão das faculdades, elas pedem para que você, um dos itens lá do edital é ler cifras à primeira vista, e eles vão botar lá na frente para você ter que ler. Além de te ajudar em diversas situações, às vezes a pessoa te contrata ou te chama para tocar em 3 dias e te dá um repertório de 30 músicas. A não ser que você já tenha realmente o seu ouvido muito bem desenvolvido e treinado, mas se você ainda estiver aprendendo a tirar música de ouvido, a cifra vai te ajudar muito, vai te ajudar a ganhar tempo. Tá? Ainda mais quando você trabalha com prazos curtos, ainda mais se você tem a leitura à primeira vista bem desenvolvida. Então é uma habilidade muito importante que não deve ser trabalhada sozinha. Você deve aprender a ler partituras, que também vão te ajudar a tirar músicas, e você deve aprender também a tirar músicas de ouvido. Você vai trabalhar todas essas formas ao longo da sua vida musical. Hoje nós vamos falar aqui dessa leitura de cifras na hora de te ajudar a tirar músicas. Então vamos lá, a gente tem que falar do básico aqui, que talvez você já saiba, mas tem gente que pode estar começando, então eu vou falar aqui. A gente tem aquelas 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e cada uma pode ser representada por uma letra, um código, que é chamado de cifra. Então, se a gente for pegar as 7 notas musicais, a gente precisa de 7 letras. Quais letras que a gente pega? As 7 primeiras letras do alfabeto. Só que aí, se a gente for começar lá do A, A, B, C, D, E, F, G, o A representa a nota Lá. E aí você segue em diante. A é o Lá, B é o Si, C é o Dó, D é o Ré, E é o Mi, F é o Fá e o G é o Sol. Isso é fácil de decorar e, inclusive, você pode induzir, Se você sabe uma só, se você memorizou uma só, você consegue, a partir dela, fazer todas as outras. Vamos supor que você memorizou o F de Fá, que é o único que coincide a letra com o fonema F, Fá. Se você sabe essa, você consegue fazer por indução, sem olhar nada. Quer ver? Se o F é o Fá, quem vem depois do F no alfabeto? É o G. Quem vem depois do Fá na escalinha musical? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Opa, depois do F é o G, depois do Fá é o Sol. O G é o Sol. E você consegue fazer assim com todas as letras. Outra observação bem importante. De um modo didático, para ensinar, a gente também pode utilizar as cifras para representar as notas, igual eu estou falando aqui. Mas o que eu vou falar daqui em diante são as cifras representando os acordes, que é a forma prática que a gente utiliza as cifras, para representar acordes. Então agora a gente sabe as 7 notas musicais com as cifras delas, agora a gente precisa ver as outras notas, porque talvez você saiba, talvez não, mas não existem só 7 notas. A gente tem 12 notas no nosso sistema cromático, se a gente for andando de semitom em semitom. E para representar essas outras notas, a gente tem os sustenidos e os bemóis. E nas cifras, esses sinais de alteração, que são os sustenidos e bemóis, eles aparecem ao lado direito da letra, ao contrário da partitura que aparece ao lado esquerdo da bolinha ali da nota. Então, vai colocar um acidente, ou numa cifra, você vai ler um acidente, ele tem que estar sempre à direita. Então, por exemplo, se eu tenho a letra A, isso quer dizer que é o acorde de Lá. E é o acorde de Lá maior.
Tá bom? Então aqui já temos o nosso primeiro padrão de cifragem, que é para acordes maiores. É somente a letra A, B, C, D, E, F, G. Só que se você quiser, por exemplo, o acorde de Lá bemol, você vai botar a letra A e vai ter que botar ao lado direito o Bzinho minúsculo ali que representa o bemol. A mesma coisa se você quiser o Lá sustenido, o acorde de Lá sustenido. Você vai precisar botar a letra A e ao lado direito dela o sinal de sustenido. Então, só a letra A, por exemplo, acorde de Lá maior. A letra A com o Bzinho ao lado, acorde de Lá bemol maior. A letra A com sustenido do lado, acorde Lá sustenido maior. Essa questão dos acidentes vai valer para todas as outras cifras que a gente vai falar aqui. Antes de definir se o acorde é maior, menor, com sétima, aumentado, diminuto, antes de tudo isso, você tem que definir qual é a nota. As pessoas confundem muito isso. Sustenido e bemol não é tipo de acorde, é simplesmente nota. Então, Lá sustenido é a nota, que pode ser maior, pode ser menor, pode ser com sétima. Lá bemol pode ser menor, pode ser maior, pode ser com sétima, pode ser diminuto, enfim. Tá bom? Isso vale para qualquer outra nota. E aí que tá, olha o que acontece. Se você sabe bem esse conjunto das regras que eu estou falando aqui e sabe formação de acorde, olha como é que você não depende de desenho, igual eu falei. Quando eu disse que uma letra qualquer, né, somente a letra representa um acorde maior, você tem que pensar que um acorde maior é formado por uma fundamental, uma terça e uma quinta. Eu não vou me aprofundar aqui muito na formação de acordes, eu vou passar por elas mais rapidamente. Tá? A gente tem vídeo no canal que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas se você sabe essa formação de acorde e você sabe ler a cifra, acabou, você não precisa olhar desenho. Se eu sei que um acorde maior é formado por fundamental, terça maior e quinta justa, e a cifra está me pedindo um acorde maior, é só eu calcular quem é essa fundamental do acorde que está lá, quem é essa terça maior, quem é essa quinta justa, e eu vou conseguir achar aqui no braço. Vou pegar o exemplo de Lá maior, tá? Fundamental de Lá é Lá. Terça maior é Dó sustenido. Quinta justa é o Mi. Se eu pego essas três notas, Lá, Dó sustenido e Mi, e toco elas ao mesmo tempo, eu tenho o acorde Lá maior. Também não vou ficar aqui focando nas diferentes possibilidades que tem para esse acorde aqui na guitarra, porque esse conhecimento é para ser aplicado para qualquer instrumento. Você precisa ter o conhecimento do seu instrumento para saber onde você vai encontrar essas notas. Na guitarra, no violão, isso existe de várias formas. Você consegue dezenas de maneiras de fazer o mesmo acorde. Ah, e se você é do instrumento de sopro e está pensando, pô, eu não consigo tocar as notas ao mesmo tempo, eu não consigo fazer acordes. Calma. Você consegue fazer o arpejo do acorde, que nada mais é do que pegar as notas e ao invés de tocar ao mesmo tempo, você toca. Ó como é que tá. Você consegue reproduzir aqui, ó. Tocou uma notinha de cada vez. Você consegue reproduzir a sonoridade do acorde. Lá, Dó sustenido, Mi, fundamental, terça, quinta, Lá maior. Beleza? Então, se você é um instrumento de sopro ou um instrumento que não consegue tocar harmonias, né, acordes, você faz uma notinha de cada vez. Vamos agora seguir no conteúdo, então, depois dessas observações, tivemos o nosso primeiro padrão, que é a cifra de um acorde maior, uma tríade maior, né? Só tivemos 3 notas. Agora vamos falar de uma outra tríade, não, um acorde de 3 sons, só que o acorde menor. E como é que o acorde menor aparece na cifra? Você tem a nota, né, com a letra maiúscula, e você tem o M minúsculo aparecendo ao lado dele. Tá? E qual é a interpretação da formação de acorde disso? Um acorde menor ele tem a fundamental, a terça é menor e a quinta é justa. Tá vendo as conexões e as interpretações que você tem que fazer quando você lê aquele código da letra? Então, se eu vou pegar agora um outro exemplo, um Dó menor. Tá? Como que ele aparece escrito? C é minúsculo. O que ele quer dizer é um acorde de Dó menor. E o que quer dizer ser um acorde de Dó menor? Tem uma fundamental, uma terça menor e uma quinta justa. E por fim, a última conexão que você tem que fazer, tá, é um Dó menor, tem essa formação, onde eu acho essas notas aqui, né? E como eu faço esse acorde aqui. E aí tem várias possibilidades, dependendo do seu instrumento. Então, são essas diversas conexões que você tem que fazer para conseguir interpretar uma cifra. Por isso que no começo a gente demora, porque a gente não tem isso de forma tão rápida, tão desenvolvida. Você tem que repetir e praticar muito para depois isso virar quase que um reflexo. E aí como que a gente encaixa sustenido e bemol no acorde menor? Gente, sustenido e bemol muda a sua raiz da nota, muda a sua fundamental. Vou dar um outro exemplo aqui, Sol. Tá? Se eu quero um Sol sustenido menor, né, então é só botar Sol, o símbolozinho lá da hashtag, né, do sustenido, e depois o M minúsculo. Sol sustenido é a sua fundamental. Você mudou, você não está mais em Sol, você está em Sol sustenido. Tá?
Mesma coisa com sol bemol, e as pessoas, né, normalmente confundem muito bemol com menor. Sol bemol não quer dizer que é menor. Sol bemol pode ser sol bemol maior, seria só o G e o B minúsculo, como pode ser sol bemol menor. Sol bemol é a sua fundamental, é a sua raiz, que originou o acorde, e ele tem a formação de um acorde menor, que ele vai ter uma terça menor e uma quinta justa, além da fundamental, que é o sol bemol. Então, não confunda isso, eu estou sendo bem enfático, porque isso é bem importante, as pessoas se perdem muito. Antes da gente prosseguir, eu vou falar de uma outra forma que você pode ver aí, dependendo da cifra, né, do padrão de cifragem que você esteja lendo, os acordes menores. O pessoal lá dos Estados Unidos, eles escrevem o menor com um tracinho, né, que é um sinal de subtração, na verdade. Então, se você vê C e o tracinho, né, numa cifra americana, normalmente no Real Book, né, que é o livro lá do Standard Jazz, bem clássico assim deles, você não vai ver o M minúsculo. Pode até aparecer, mas de um modo geral, você vai ver sempre o C, se for um Dó no caso, com o sinalzinho de subtração para falar que é Dó menor. A gente falou aqui de acorde de 3 sons, né? Eu ainda vou falar de mais algum deles mais para frente, mas eu vou dar um pequeno salto aqui, vou falar de acorde de 4 sons, de tétrades, tá? Que aparecem e geram muita confusão na cabeça das pessoas. A gente vai falar aqui da primeira tétrade muito comum e que tem padrões diferentes que já foram disseminados no mundo inteiro, então as pessoas às vezes acham que são coisas diferentes, né? Por ter 3, 4 formas de escrita, não conseguem perceber que na verdade estão se referindo à mesma coisa. A primeira tétrade é do acorde maior com sétima maior, tá? Então basicamente você vai ter ali, vou pensar um exemplo em Dó, C, que é a raiz dele, fundamental. Você vai ter o 7 e o Mzão. E aí vamos lá esclarecer algumas coisas. Se ao lado direito da letra eu não tenho M minúsculo, ao lado direito da letra que origina o acorde, eu não tenho M minúsculo, quer dizer que o acorde é maior. Tá? Porque o M minúsculo, essa informação está sempre se referindo à terça, né, que vai dizer que a terça é menor. Se eu não tenho o M minúsculo para dizer que a terça é menor, o acorde é maior, tá bom? Então, ó, C, 7, Mzão. Ao lado direito da letra, eu tenho alguma coisa falando que o acorde é menor? Não. Então, é um acorde maior. Aí depois eu tenho o 7, só que ao lado do 7, do lado direito do 7, eu tenho um M maiúsculo, o Mzão, para dizer que é uma sétima maior. Por que isso? Porque se eu tiro esse M maiúsculo do lado do 7, vai ser uma sétima menor e vai me implicar um outro tipo de acorde que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, qual é a regra? M minúsculo ao lado da letra é sempre para dizer que o acorde é menor. Caso não tenha, o acorde é maior. Ao lado do número 7, né, ao lado das sétimas, do lado direito da sétima, se eu tiver o Mzão é porque é uma sétima maior. Se eu não tiver nada, é uma sétima menor. A sétima menor não precisa do M minúsculo. É confuso, eu sei que é confuso, mas é assim que funciona. Sétimas menores não precisa do M minúsculo ao lado direito do número 7. É simplesmente só o número 7. Sétimas maiores precisam de um Mzão. E qual é a formação de um acorde maior com sétima maior? Acabei de falar aqui, ó, acabei de entregar para vocês. Se ele é maior, ele tem uma terça maior. Se é sétima maior, ele tem a sétima maior. E a quinta, como é que funciona a regra da quinta? Não tenho nada falando sobre a quinta, ela é a quinta justa. A quinta só vai ser aumentada ou diminuta, ou melhor, quando a quinta for aumentada ou diminuta, vai aparecer na cifra. Vai ter alguma coisa se referindo ao 5. Se não tiver nada falando da quinta, assume que a quinta é justa. Fundamental, terça maior, quinta justa e sétima maior. Essa é a formação do acorde ali, né? Desse acorde que apareceu, por exemplo, C, 7, M maiúsculo. Como é que o pessoal fala normalmente, popularmente, no dia a dia, conversando, ou você está ensaiando, enfim, tocando um show, alguém te fala o acorde? O pessoal fala Dó com sétima maior. O pessoal normalmente não fala Dó maior com sétima maior. Pode até falar, né? Mas o pessoal abrevia ali que é um acorde maior. É a mesma ideia da cifra. Se ela não está dizendo que é menor, você também não precisa falar nada a mais disso, né? Você já só tem o C ali dizendo que é maior, Dó com sétima maior. E qual é a confusão que acontece, que eu falei no início, antes de explicar esse acorde? A confusão é que tem o padrão americano que se escreve, por exemplo, no tom de Dó, né, se for Dó, né? C mais M-A-J de major em inglês e o número 7. Então é C major 7, Dó com sétima maior. Mesma coisa, só que está escrito em inglês. Isso aparece até em cifras brasileiras, de sites brasileiros que você for ver. E tem outra que é a que eu acho mais perigosa, que é complicadíssima, que é quando aparece o mais. C7, o sinal de mais. E eu vou te dar a minha opinião, tá? Minha opinião, não é uma verdade, mas é minha opinião porque que eu acho o mais um sinal perigoso para falar
de sétima maior. Porque, de um modo geral, principalmente no padrão americano, que é muito disseminado no mundo, o mais se refere a quintas aumentadas. Então, se você for ver uma cifra americana, um C7+, ele não está falando de acorde com sétima maior. Ele está falando de acorde com sétima, e esse mais é para falar que a quinta é aumentada. Ou um C+, é um Dó com quinta aumentada. Aqui no Brasil, a gente vai ver nos sites, enfim, e até as pessoas escrevendo, meio que se popularizou e é meio que aceito, assim, um consenso, né, um senso comum ali, de que esse mais também pode ser para sétima maior. Mas só o fato de gerar possibilidade de interpretação é meio complicado. Eu considero a cifra mais segura para você representar acordes maiores com sétima maior, a letra, né, uma letra qualquer, o 7 e o M maiúsculo. Acabou. Fica bem claro, ninguém vai se confundir. Próximo padrão é uma variação, né, e aí seria bem rápido, né, mas é bom para a gente entender, por exemplo, a letra, o C, 7, M maiúsculo e do lado do M maiúsculo um parêntese, né, abre parêntese, sustenido 5 ou mais 5, para falar que é um acorde de sétima maior, o mesmo tipo basicamente que o acorde anterior, só que a quinta está aumentada, você subiu a quinta. Tá? Então normalmente aparece dessa forma, ou com mais 5 ou um sustenido 5 entre parênteses ao lado direito da sétima maior. E aí qual é a formação desse acorde? É só pegar outra formação e subir a quinta, o resto é tudo igual. Então fundamental, terça maior, quinta aumentada e sétima maior. Agora vamos falar aqui um pouco dos acordes dominantes, beleza? Acordes dominantes são aqueles acordes em que a sétima é menor. Logo, vai ser apenas o número 7 sem nada ao lado direito dele. E é claro, do lado esquerdo vai ter a letra representar a raiz dele, é fundamental. Então, por exemplo, G7 quer dizer que é um Sol. Esse Sol ele tem uma terça maior, ele é um acorde maior, mas a sétima é menor. Não diz nada sobre a quinta é justa. Tá? Lembra que eu falei, 7 sem nada ao lado direito é sétima menor. A sétima menor é oculta. Então, qual é a formação desse acorde? Fundamental, terça maior, porque não tem o minúsculo ao lado da letra. Quinta justa, porque não diz nada sobre a quinta. Sétima menor, porque não tem nada ao lado direito da sétima, então sétima é menor. Mas o acorde dominante pode ter também suas variações, né? Ele pode ter muita coisa, inclusive, né, que eu vou falar mais no final do vídeo, mas eu vou usar a mesma variação que eu usei no acorde anterior a ele. A gente tem os dominantes que podem ter a quinta aumentada. Então você vai repetir a cifra, né? Por exemplo, G7 é um Sol com sétima, né? Essa sétima é menor. E entre parênteses, sustenido 5 ou mais 5 para representar que ele tem uma quinta aumentada. Aí a formação dele logo vai ter essa quinta aumentada. Então fica fundamental, terça maior, quinta aumentada e sétima menor. Percebe que ele é diferente por exemplo, Sol com sétima maior e quinta aumentada. Olha a diferença, Sol com sétima maior e quinta aumentada, Sol com sétima e quinta aumentada. Quando eu falo isso, Sol com sétima e quinta aumentada, a sétima é menor. Quando eu falo Sol com sétima maior e quinta aumentada, sétima é maior. Próximo padrão aqui, acordes com sexta, por exemplo. Aparece apenas a letra e o número 6. Qual é a formação desse acorde? Eu tenho um E minúsculo ao lado direito da letra? Não. Então, terça maior. Eu tenho alguma coisa falando da quinta? Não. Quinta justa. Eu tenho algo falando sobre a sexta? Não. Sexta maior. Aí você vai falar, Gabriel, tá de sacanagem comigo. Quando eu não tenho nada falando sobre a sétima, ao lado direito da sétima, a sétima é menor. Quando eu não tenho nada ao lado direito da sexta, a sexta é maior? Sim. Até porque a gente não vai ter acordes com sexta menor, tá? Assim, existem situações muito raras e muito contextuais em que você pode até ter essa sexta menor, ela vai ser escrita de outra forma, mas o que a gente tem em outras situações são acordes com a 13ª menor, que é a sexta, uma oitava acima, né? Enfim, e ela pode ser 13ª ou 13ª menor. Não quero entrar nesse mérito agora. Mas existe um outro tipo de acorde com sexta, que é o acorde menor com sexta. E isso também já tive alunos, né? Já vi algumas pessoas que confundem um pouquinho. O acorde menor com sexta não está dizendo que a sexta é menor. A sexta continua maior, só que ele tem uma terça menor. Lembra da regra, se eu tenho um M minúsculo ao lado direito da minha letra, estou dizendo que o acorde tem a terça menor. Então, por exemplo, C, M minúsculo, 6, Dó menor com sexta. Qual é a formação dele? Fundamental, terça menor, quinta justa e sexta maior.
Tá? Então, um Dó com sexta, né? Dó maior com sexta e Dó menor com sexta, ambos têm a sexta igual, a sexta é maior nos dois. Isso vale para qualquer tom, não precisa ser só Dó, tá? Dó, Sol com sexta, enfim. Então, acordes maiores com sexta, menores com sexta, tem a mesma sexta. O que muda deles é a terça. Terça maior num, terça menor no outro. Acordes meio diminutos, tá? Esse acorde tem duas formas de cifrar que são bem comuns, beleza? Eu vou falar a forma que eu mais gosto, que é a forma que normalmente é usada no Brasil, que é a forma que diz exatamente o que tem no acorde. Se você sabe interpretar, acabou, você mata o acorde meio diminuto ali. Por exemplo, o acorde meio diminuto ele é representado da seguinte forma, vou usar o exemplo em Dó. C para dizer que é fundamental, né, que a raiz é Dó. M para dizer que ele tem uma terça menor, né, M minúsculo. 7, e apenas o 7 para dizer que tem a sétima menor. E aí do lado direito desse 7, abre parênteses, bemol 5 ou menos 5, fecha parênteses, para dizer que ele tem a quinta diminuta. Olha como a cifra te dá todas as informações. Mas anteriormente a gente viu que coisas ocultas, a falta de algumas coisas escritas na cifra também te dá informações, mas obviamente essa cifra aí tem muita coisa escrita que também te dá informações. Quando ele dá o M minúsculo, tem a terça menor. O 7, sem o M maiúsculo do lado do 7, quer dizer que a sétima é menor. E o bemol 5, ou menos 5 entre parênteses, quer dizer que é a quinta diminuta. A formação já está aí, já está dada na cifra, você não precisa nem pensar. Fundamental, terça menor, quinta diminuta, sétima menor. Essa é a formação do acorde meio diminuto. E o que acontece? Como eu falei, ele tem um outro padrão muito utilizado, principalmente lá fora, que é você tem aquela bolinha de grau, né, como se fosse uma representação em graus, só que você tem um corte, né, um corte na diagonal, para dizer que é meio diminuto, porque a bola completa quer dizer que é diminuto, que é o que a gente vai falar agora. Tá? Mas o meio diminuto pode ser o padrão que eu mais gosto, que é menor, 7, bemol 5, mas também pode ser só uma bolinha cortada. E o diminuto, então? Bom, o diminuto, e aqui eu estou falando da tétrade diminuta, não estou falando da tríade, tá? Estou falando do diminuto de 4 sons, 4 notas. Ele basicamente ele vai ter, o símbolo dele normalmente é só a bolinha de grau. E aí, esse é o símbolo universal, ele não tem uma outra forma. Às vezes aparece escrito as 3 primeiras letras, Din. Também pode aparecer C, Din, tá bom? Ou G, Din, enfim, qualquer acorde. O que acontece? O diminuto tem esse padrão, que é uma bolinha, e aí você tem que ver que essa bolinha de grau, dentro dela tem um mundaréu ali de informações. Quais são as informações que tem? Aí é só você saber a formação dele mesmo, não tem muito jeito. Ele tem uma terça menor, ele tem uma quinta diminuta, ou seja, as 3 primeiras notas, né, os 3 primeiros intervalos são iguais entre o meio diminuto e diminuto, fundamental, terça menor, quinta diminuta. Só que a sétima do acorde diminuto é uma sétima diminuta. Ela é mais para trás, digamos assim, do que a sétima menor que tem no acorde meio diminuto. Então o diminuto tem sétima diminuta, enquanto o meio diminuto tem sétima menor. É a única nota diferente entre eles. E o símbolo é só essa bolinha de grau mesmo para representar. Outro padrão aqui muito comum são os acordes suspensos, tá? E eles podem vir de algumas formas. A forma que eu mais gosto, que é a que deixa mais claro, é quando vem o termo ali, né, as 3 letrinhas sus, para dizer que o acorde é suspenso. E um acorde suspenso não é o foco da aula de hoje, mas rapidamente, ele é um acorde que ele não tem a terça. E essa terça normalmente é trocada pela quarta ou pela segunda. Então, se você quiser suspender o acorde e colocar a quarta, você vai botar a letra sus 4. Se você quiser pegar a terça e trocar pela segunda, vai ser a letra sus 2. Perfeito? E é claro, o acorde suspenso ele pode ser só a letra, né? Tipo a tríade suspensa, mas também pode ser a tétrade suspensa, principalmente a tétrade dominante. Ou seja, você vai pegando o exemplo de Dó, seria Dó com sétima, né? C7, que é um acorde dominante, sus 4, ou C7, sus 2. Também pode acontecer. Outras formas de se aparecer acorde suspenso é simplesmente a letra e o número 4, C4, G4, A4, enfim, ou C2, G2, A2, para dizer que é suspenso com a segunda, simplesmente. E se for com a tétrade dominante, G7, 4. Pronto, né? Pode aparecer também. Tá dizendo, não tem ali o sus, mas você tem que interpretar que é sim um acorde suspenso. Porque você não pode ter a terça e a quarta juntas. Então, se tem a quarta ali na cifra, você tem que tirar a terça e trocar pela quarta. Existe também a cifra para os acordes aumentados, né? A tríade aumentada, por exemplo, o acorde de 3 sons, que basicamente você vai ter a letra e ali, se for um padrão americano, vai ser o sinal de mais, por isso que eu falei que confunde lá com sétima maior. Ou você pode ter um sustenido 5 entre parênteses, que o pessoal lá de fora também usa, aqui no Brasil também usa muito, né? Que é, por exemplo, G, né? Então, Sol aumentado. Vai ser a letra G. E sustenido 5, ou mais 5.
tá? Entre parênteses, tem muita possibilidade, mas está sempre se referindo a quintas aumentadas. Uma pausa aqui antes de falar de outras coisas que podem aparecer nas cifras. É o seguinte, primeiro, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aí, porque esse conteúdo está sendo de primeira, estou entregando tudo aqui. E segundo, que é o seguinte, se você se atentar a alguns pontos principais aqui, pontos-chave, você não vai ter problema para interpretar a cifra. Tá? Eu vou recapitulizar aqui. As quintas só não são justas, né, se aparecer alguma coisa na cifra. Se não tiver nada falando da quinta na cifra, você vai assumir que a quinta é justa, a não ser no acorde diminuto, que tem aquela bolinha que... Aquela bolinha já diz que a quinta é diminuta. Mas se não tiver nenhuma informação sobre o número 5 ali no acorde, a quinta vai ser sempre justa. Se não tiver nada falando sobre a terça, ou seja, se não tiver o M minúsculo ao lado direito do acorde, o acorde é maior, ele tem uma terça maior. A sétima tem que se atentar à regra, se for sétima maior, precisa do M maiúsculo ao lado direito, se for sétima menor, você não bota nada. Quando é sexta, você só bota o número 6 para representar a sexta maior e pronto. E agora eu vou continuar em outras coisas importantes que aparecem. Acordes invertidos. Acordes em que a primeira nota, a nota mais grave, não vai ser a fundamental. A fundamental vai existir no acorde, mas ela não vai ser a nota mais grave que vai ser tocada. Ela vai estar para o meio do acorde ou para a ponta. Então um exemplo aqui bobo, eu tenho Sol, só a letra G, Sol maior. Meu baixo está em Sol, a nota mais grave está aqui. Eu posso ter o Sol com baixo em Si, em que a minha nota mais grave é aqui o Si, é a terça. Mas eu continuo tocando o Sol aqui na ponta, não tem problema, tá? Só que o meu Sol mais grave não é mais o Sol, não é fundamental, eu botei a terça. Também pode ser o baixo na quinta, enfim. Qualquer uma das notas que fazem parte do acorde podem ser as notas do baixo na inversão. Não é o foco da aula de hoje, vou deixar o link aqui se você quiser entender sobre inversão. Mas como que aparece uma inversão numa cifra? É aquela barra inclinada ali. Por exemplo, C barra E, Dó com baixo em Mi. O barra significa com baixo em. É só você pensar isso. Com baixo em. E aí é só você separar as coisas. Tudo que está do lado esquerdo da barra é o tipo de acorde. Então pode ser Dó maior, pode ser Dó menor, pode ser Dó menor com sétima. Vai estar tudo do lado esquerdo. E aí do lado direito você só vai botar a nota que você quer no baixo. Quem vai ser a nota mais grave. Então vou pegar um outro exemplo aqui em Sol. Se eu quero um Sol menor com sétima com baixo na quinta. Então, eu vou botar G, M minúsculo, 7, barra inclinada, e aí a nota que representa a quinta desse acorde, que é o Ré. Então, barra D. Tudo bem? É assim que funcionam as inversões. E um outro elemento que aparece muito nas cifras são as tensões, ou extensões, né? Enfim, o pessoal usa muito os dois termos. Eu gosto de falar extensões de notas, que basicamente são aquelas nonas, 11ª, 13ª, são notas que são utilizadas para dar um colorido diferente ao acorde. Elas não mudam a característica forte, né, a estrutura principal do acorde. Se ele é maior e tiver uma nona, ele não deixa de ser maior por causa disso. Se ele é menor e tiver uma nona, ele não deixa de ser menor por causa disso, mas vai receber um colorido diferente. Não vou falar aqui das regras, quando que você precisa botar nona, quando você precisa botar nona bemol ou sustenido 9, não vou falar isso. Vou falar só o que significa esses números. Então, por exemplo, vou usar aqui sempre o acorde dominante como exemplo, que é um acorde que pode receber muita tensão, tá? Se eu tenho G7, entre parênteses, 9, quer dizer que é um Sol com sétima, que tem as 4 notas que fazem parte do Sol com sétima, fundamental, terça maior, quinta justa e sétima menor, e além dessas notas ele vai ter a nona. E o que é a nona? É o intervalo de segunda, uma oitava acima. Tá? Quer calcular facilmente qual seria a tensão? Pega o número que aparece ali, né, como tensão na cifra, diminui 7. 9 menos 7 dá 2. Então a nona é igual à segunda, só que está uma oitava acima. Quem seria a segunda de Sol? Lá. Então no Sol com sétima, além das 4 notas que a gente já viu que fazem parte do Sol com sétima, tem que entrar essa nona, que é o Lá. Então uma primeira regrinha aí, tensões sempre aparecem entre parênteses. E aí você pode ter Sol com sétima em nona aumentada ou sustenido 9, tá? Sempre vai estar o sustenido 9 na escrita, mas você pode falar nona aumentada ou sustenido 9 também, mais informal, mas pode falar. E também você pode ter o Sol com sétima e bemol 9, né? Que a nona foi diminuída ali. Então você tem bemol 9, 9 e sustenido 9. Mesma coisa com a 13ª, por exemplo, que é uma tensão bem comum para os acordes dominantes. Então se você quiser a 13ª, você vai botar G7, 13. E aí, como é que você vai calcular quem é essa 13ª? Lembra do macete, diminui 7. 13 menos 7 dá 6.
Ah, a 13ª é igual à sexta, só que está uma oitava acima. Então, se eu achar a sexta, eu vou achar também a 13ª, porque é a mesma nota. Quem seria a 13ª de Sol? É o Mi. Então, além das notas do Sol com sétima, você vai ter esse Mi, que é a 13ª ali, para você procurar e conseguir tocar, tá? Você pode ter aqui, você pode ter aqui também, pode ter vários formatos. E é claro, a 13ª também tem uma variação, que pode ser a bemol 13, né? Que seria a 13ª um semitom abaixo, né? Você vai pegar como se fosse a sexta menor. E no tom de Sol, então, ao invés de você pegar o Mi, você pegaria o Mi bemol, tá? Poderia ser aqui também. Enfim, pode aparecer nona e 13ª junto? Pode. Pode aparecer nona, quinta aumentada e bemol 13 junto? Pode. Pode aparecer bemol 9 e bemol 3 junto? Pode. Aí são as regras que eu falei que eu não vou explicar aqui, né? Em cada situação, dependendo da tonalidade da música, enfim, dependendo do acorde que vem depois, dependendo da melodia, você vai botar ou não essas tensões. Existe uma tensão também que é a tensão de 11ª. Nos acordes dominantes, né, o acorde dominante com 11ª não é comum aparecer, existe uma razão por causa disso. Mas existe a 11ª aumentada nesses acordes. Então, por exemplo, Sol com sétima e sustenido 11, para representar aqui a 11ª aumentada. Mas a tensão 11ª pode ser usada, por exemplo, nos acordes menores. Então, vou falar aqui de Dó menor com sétima, entre parênteses, 11. O que é isso, né? C, M minúsculo, 7, 11 entre parênteses. É um Dó menor com sétima e 11ª. Quem é o intervalo de 11ª? 11 menos 7. É igual a quarta, só que está uma oitava acima. Então, você vai fazer o Dó menor com sétima, vai pegar as notinhas que fazem parte dele, né? E, além dessa, você vai ter que buscar a 11ª aqui, que no caso é o Fá. Como eu falei, o acorde dominante gosta muito da 11ª aumentada, dependendo da situação. Então, é só pegar essa 11ª que você achou e subir um semitom, você vai achar essa 11ª aumentada. O outro tipo também muito comum de cifra é você pegar o acorde menor com sétima, só que você ter essa sétima maior. Então, como é que ficaria a cifra? Bom, vamos lá. Vamos fazer agora passo a passo. Se eu vou fazer um Lá menor com sétima maior, como é que a gente pensa na cifra desse acorde? Letra A, para representar que a fundamental é o Lá. É menor, né? Falei Lá menor. Beleza, então precisa do M minúsculo ao lado direito da letra A. Falei que é Lá menor com sétima maior, então eu preciso do 7 e preciso do M maiúsculo ao lado do 7 para dizer que é sétima maior. Pronto, essa é a cifra. Lá menor com sétima maior. Como eu disse antes, né, tem lugares que gostam de botar sétima maior com 7 e mais. Então pode aparecer A, M minúsculo, 7 mais para dizer que é uma sétima maior. Pode acontecer. Então é isso, galera. Essa aula é longa, essa aula é densa, é muita regra, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo. E se não entendeu, bota aqui no comentário sua dúvida. Se eu deixei de falar de algum tipo de cifra que aparece, algum sinal que aparece, porque com certeza tem coisas aqui que eu não falei, porque existem muitos detalhes e muitas variações, tá? Deixa aqui seu comentário e fala que a gente também pode gravar outros vídeos. E aí você viu aí muitos dos desenhos que eu botei na tela, muitas das imagens que apareceram, todas fazem parte dos nossos livros, né, dos nossos e-books de teoria musical e harmonia. E a gente tem um combo onde a gente tem todos os nossos 5 e-books, tá? Pelo preço de um em PDF, em que você vai receber todos eles. Os e-books têm exercícios, eles têm gabaritos e aborda desde o básico ali da teoria musical até assuntos bem avançados para você se tornar um instrumentista completíssimo. Então, ó, confere aqui o link que eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser, você também pode adquirir eles separadamente, né, no formato físico também. Vou deixar o link aqui para você adquirir. Inclusive, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tem 2 livros aqui já, desses 5 que eu te falei, tá? E aqui empilhado, não dá para ver direito. Aqui tem os outros 3 aqui, tá bom? Então, é isso. Grande abraço, bons estudos.